Você se lembra desta cena? Daquele arrepio estranho que alguns momentos de Coragem, o Cão Covarde nos davam? Por anos, a gente achou que era só um desenho esquisito, uma coleção de monstros que apareciam na casa mais isolada do mundo. Mas a verdade é um pouco mais bizarra. Aquele sentimento, aquela estética de vídeo antigo, o som que parecia errado, hoje isso tudo tem um nome: horror analógico. E Coragem não só usava esses elementos, como era um mestre nisso, muito antes de o gênero virar febre na internet. A série não era só sobre monstros, era sobre a própria realidade se desfazendo bem na nossa frente. Pra gente entender essa ideia, primeiro precisamos definir o que exatamente é horror analógico. Pense em fitas encontradas, found footage, em imagens que parecem velhas e danificadas, em transmissões de TV que são interrompidas por estática, em sons que arranham os ouvidos. É um tipo de terror que não aposta no susto, mas na atmosfera. Ele cria a sensação de que estamos assistindo a algo proibido, um arquivo corrompido que revela uma verdade terrível. E é aqui que a genialidade de Coragem aparece. Podemos pensar em cada episódio como uma anomalia gravada, um pesadelo que vazou direto de lugar nenhum. A tese deste vídeo é que a série antecipa o horror analógico ao fazer daquela fazenda um arquivo de esquisitices. Os monstros, os ruídos e as imagens bizarras não são só eventos aleatórios, são sintomas de um mundo instável. O desenho usa o medo para falar sobre trauma, solidão e cuidado. E nos mostra que a coragem não é não ter medo, mas agir para proteger quem você ama quando a realidade não é mais confiável. A primeira peça desse quebra-cabeça é o visual. Coragem nunca se contentou em ser um desenho 2D comum. A força dele vinha justamente da sua impureza, da forma como ele misturava estilos diferentes para criar essa sensação de realidade corrompida. A animação tradicional era a nossa zona de conforto, mas ela era o tempo todo invadida por coisas que simplesmente não deveriam estar ali. O exemplo mais famoso é, claro, a maldição do rei Ramsés. Do nada, no meio do cenário que a gente já conhecia, surge uma figura fantasmagórica, feita num CGI que hoje parece primitivo. Ele não se move como os outros personagens. Ele desliza e flutua de um jeito digital que quebra todas as regras da animação 2D. Essa textura lisa e artificial contrastava com o traço do desenho, e o que podia ser só uma limitação técnica da época virou o maior trunfo do terror. Era uma assombração vinda de outra dimensão, um erro na fita. Basicamente, a essência do horror analógico, uma imagem que parece errada. E se essa cena já era desconfortável, o que dizer daquela criatura do episódio perfeito? Aquele ser azul, com um rosto bizarro e uma voz sussurrada dizendo: "Você não é perfeito." Tinha um visual digital, quase plastificado. A aparição dele não era só uma ameaça na história. Era uma invasão estética. Ele parecia um glitch no sistema, um objeto tridimensional forçado a existir num mundo bidimensional. O estranhamento que a gente sente vem do fato de ele parecer real, de um jeito que não deveria. A série também usava stop motion, colagens de fotos e outros elementos realistas, como no peixe assustador do episódio Um Dia de Pescaria. Cada técnica reforçava a ideia de que a realidade de lugar nenhum era frágil e podia ser contaminada a qualquer momento. O mundo não era coeso, era uma colcha de retalhos de mídias diferentes, um arquivo de pesadelos. O segundo pilar é o som. O terror em Coragem não é nada silencioso. Ele é barulhento e desconfortável. A sonoplastia do desenho é uma obra-prima do incômodo, construída no contraste entre o familiar e o bizarro. De um lado, temos as musiquinhas tranquilas que tocam quando Muriel está na cozinha. Essa música cria uma falsa sensação de segurança, nos lembrando do que está em jogo, a paz do lar. Mas essa paz é destruída o tempo todo. A trilha sonora de repente se desfaz em notas dissonantes, com acordes de piano aleatórios que parecem arranhar o tecido da realidade. É o som da normalidade sendo corrompida. Pense nas vozes dos vilões, a fala suave e quase robótica do Cats, o sotaque distorcido do LeQuack, os sussurros fantasmagóricos. Quase nenhuma voz soa natural. Elas parecem processadas, filtradas, como se viessem de uma transmissão de rádio com defeito. E claro, tem o som mais icônico de todos, o grito do Coragem. Não é um latido de cachorro, é um grito humano, agudo e desesperado, que quebra totalmente a nossa expectativa. O grito dele é o alarme constante de que algo está terrivelmente errado, mesmo que ninguém mais perceba. É a reação auditiva a um mundo que é visualmente instável. Até o silêncio é usado de forma genial. O deserto de lugar nenhum é, na maior parte do tempo, silencioso. Esse vazio cria uma tensão que a gente quase pode tocar, uma expectativa de que algo horrível está prestes a acontecer. E quando o som finalmente chega, seja um grito, uma risada maníaca, ou uma música estranha, o impacto é muito maior. O som em Coragem não só acompanha a ação, ele é a própria ameaça.
Isso nos leva à narrativa, o que une tudo. O terror de Coragem não está só no que vemos ou ouvimos, mas em como as histórias quebram a lógica de um desenho infantil. O próprio cenário, Lugar Nenhum, é a definição de isolamento. É um não lugar, um ponto cego no mapa, onde as leis da razão não se aplicam. Essa solidão aumenta o poder de cada ameaça, transformando a casa não em um refúgio, mas numa ilha cercada por um oceano de coisas inexplicáveis. Muitos vilões nem têm motivações claras. Eles são apenas o absurdo ganhando forma. Eles aparecem, causam o caos e às vezes desaparecem sem muita explicação. Isso é bem mais assustador do que um monstro com um plano, porque sugere que o universo é caótico por natureza. O terror não vem de um mal com propósito, mas da sensação de que o mundo já estava quebrado antes mesmo de o episódio começar. É aqui que a gente entende o Coragem de verdade. Ele não é só um cão covarde. Ele é um personagem traumatizado, preso num estado de alerta constante. Ele é o único que percebe as rachaduras na realidade porque já vive esperando por elas. A sua covardia, acho que na verdade, é um mecanismo de sobrevivência. E a coragem dele, ela não vem da falta de medo, mas do amor. A frase que ele sempre diz pra si mesmo: "As coisas que eu faço por amor", é o que move a série inteira. Ele age apesar do pânico, porque o seu amor por Muriel é a única coisa estável naquele universo. Nenhum episódio mostra isso tão bem quanto a Máscara. Uma figura mascarada, Kitty, aparece odiando cães e sendo super agressiva. Aos poucos, a gente descobre que essa raiva toda vem de um trauma. A melhor amiga dela, Bunny, está presa num relacionamento abusivo com um gangster chamado Mad Dog. O episódio se torna uma alegoria poderosa sobre ciclos de abuso e como o trauma distorce nossa visão do mundo. Coragem não derrota um monstro. Ele ajuda a libertar uma vítima, mostrando compaixão e quebrando um ciclo de violência. É a prova de que os monstros mais assustadores da série são, muitas vezes, reflexos de problemas humanos bem reais. Ao juntar um visual estragado, um som de pesadelo e narrativas que desafiam a lógica, Coragem, o Cão Covarde se tornou algo muito maior. Não era só um desenho assustador dos anos 90, era um precursor, um mestre acidental das técnicas que hoje definem o horror analógico. Ele nos ensinou que o medo mais profundo não vem do monstro debaixo da cama, mas da sensação de que o próprio quarto está desmoronando. A série funciona como um arquivo de medos infantis, mas também como uma fábula sombria sobre a vida. Ela nos mostra um protagonista que, mesmo paralisado pelo medo, escolhe agir por amor. Coragem nos ensinou que o verdadeiro horror está na fragilidade da nossa segurança, e que a verdadeira coragem não é ser destemido, mas proteger quem a gente ama quando o mundo ao nosso redor perde todo o sentido. Ele nos mostrou que mesmo em lugar nenhum, o amor é o único lugar que podemos chamar de lar. Coragem, o Cão Covarde, marcou uma geração e todo mundo tem aquela cena ou aquele monstro que ficou na memória. Qual episódio mais te marcou? Qual era o monstro que te dava mais arrepios? Deixa aí nos comentários a sua memória mais assustadora de Lugar Nenhum. E se você curtiu essa análise e quer ver mais segredos sombrios da cultura pop, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.